A dor de olhar para o seu filho adulto e sentir que ele se tornou um estranho é uma das experiências mais silenciosamente devastadoras da paternidade. Você o criou, o amou incondicionalmente, conhece cada pequena história de vida dele, e de repente, ele parece habitar um planeta emocional diferente do seu. Ele não atende aos telefonemas com a mesma frequência, as conversas são superficiais, e os valores que pareciam pétreos na juventude dele agora parecem ter se dissolvido ou mudado de forma radical. Você se pergunta, quase em sussurro, onde foi parar a criança que você criou? Esta sensação de estranhamento não é uma falha sua, nem um defeito de caráter do seu filho. É, na verdade, um sintoma complexo e multifacetado do desenvolvimento adulto e da renegociação de papéis familiares. A promessa deste nosso encontro é simples, mas transformadora. Vamos desvendar os 6 fatores emocionais profundos que estão por trás desta mudança perceptível e dolorosa, oferecendo não apenas explicações, mas um mapa para que você possa reconstruir a ponte de conexão com a pessoa que ele se tornou, aceitando e celebrando essa nova fase da vida dele e da sua também. É essencial começar com a empatia. O sentimento de perda que você experimenta é real. Há um luto pela dinâmica familiar que não existe mais, uma saudade do tempo em que você era o centro indiscutível do universo do seu filho e a palavra final nas decisões. Este luto é válido e negá-lo só aprofunda a ferida. Muitos pais na sua faixa etária relatam uma espécie de ninho vazio invertido, onde o filho fisicamente saiu, mas o impacto emocional é que ele parece ter se fechado dentro da própria casa, mesmo quando está fisicamente presente. Esse distanciamento, muitas vezes, é percebido como rejeição, quando, no plano psicológico, é um movimento de sobrevivência e individuação. O filho adulto está, pela primeira vez, confrontando a vida sem o para-choque emocional e financeiro que você representava. Essa transição é repleta de ansiedade, erros e acertos que ele precisa processar por conta própria, e a forma como ele lida com isso se manifesta na relação com você. Para entendermos a raiz dessa mudança, precisamos mergulhar nas causas psicológicas profundas que raramente são discutidas abertamente nas mesas de jantar. A mudança não é uma negação do passado, mas sim uma busca urgente pelo futuro autêntico dele, e isso implica, inevitavelmente, uma redefinição radical de quem ele é para si mesmo e de quem você é para ele. Vamos agora à análise dos 6 fatores emocionais que explicam por que seu filho adulto mudou tanto. O primeiro fator é Durante a infância e adolescência, grande parte da identidade do seu filho foi moldada, consciente ou não, para agradar e atender às expectativas que ele percebia em você, na figura parental. Isso não é manipulação, é um mecanismo de apego e sobrevivência social. Aos 20, 30 ou 40 anos, ele atinge um ponto onde essa máscara de lealdade se torna insustentável. Ele sente a necessidade visceral de descobrir quem ele é, desvinculado do que foi projetado sobre ele. Essa busca por autenticidade pode se manifestar como uma mudança radical de carreira, de estilo de vida, de orientação política ou até mesmo na escolha de parceiros. Quando ele adota um comportamento que parece estranho ou oposto aos seus valores, ele não está te desafiando diretamente, ele está se afirmando para si mesmo. Psicologicamente, ele está diferenciando o seu self do self familiar, um processo que pode parecer ingrato, mas é crucial para a saúde mental e autonomia dele. A aparente mudança é o som da sua verdadeira voz finalmente emergindo. O segundo fator é Enquanto criança, a relação com os pais é inequivocamente vertical. Você estava acima, na posição de autoridade, provedor e decisor. Seu filho dependia de você para quase tudo. Na vida adulta, ele está lutando para estabelecer uma relação horizontal, onde os papéis são iguais, ou pelo menos mutuamente respeitosos entre 2 adultos. Ele quer ser visto como um par, não como um subordinado ou um projeto em andamento. Essa luta pela horizontalidade é o que o leva a rejeitar conselhos não solicitados, a se irritar com perguntas intrusivas sobre finanças ou relacionamentos e a esconder detalhes da vida dele que antes ele compartilhava livremente. O que você interpreta como falta de confiança, ele interpreta como a proteção da sua soberania adulta. Ele precisa que você reconheça: eu sou um adulto capaz de tomar minhas próprias decisões e arcar com as consequências, assim como você. Essa renegociação de poder é desconfortável para ambas as partes, mas é o preço da liberdade e do respeito mútuo. O terceiro fator, e este é particularmente doloroso, é a desaprendizagem.
Na idade adulta, seu filho tem a capacidade cognitiva e emocional de olhar para trás e reinterpretar a própria história. Ele não vê mais a infância através das lentes da dependência, mas através das lentes do adulto que ele se tornou. Isso significa que ele pode estar revendo a forma como certas situações foram tratadas, ou como certas lacunas emocionais foram criadas. Ele pode estar confrontando, pela primeira vez, padrões disfuncionais que herdou, talvez a forma como você e seu parceiro lidavam com o conflito, a dificuldade em expressar afeto ou a pressão silenciosa pelo sucesso. Essa reavaliação não é um julgamento sobre o seu amor ou dedicação, mas sim uma tentativa de quebrar o ciclo para o próprio benefício. Ao se distanciar ou mudar de comportamento, ele está, muitas vezes, tentando curar a si mesmo, separando o que é seu, o filho, do que é o legado familiar, o padrão. Ele está se dando permissão para ser diferente, o que pode parecer um ataque direto ao modelo que você ofereceu. O quarto fator é a A vida adulta traz consigo uma avalanche de responsabilidades que consomem tempo e energia de forma implacável: carreira, hipoteca, parceria e, crucialmente, a chegada dos netos. Quando seu filho se torna pai ou mãe, ele entra em um novo ciclo de vida onde a prioridade máxima passa a ser a própria família nuclear que ele está formando. Essa nova prioridade não anula o amor por você, mas redefine a quantidade de energia e tempo disponíveis para a família de origem. O tempo que ele costumava dedicar a você agora está dividido entre o trabalho, as obrigações domésticas e as necessidades dos filhos dele. Essa mudança na gestão do tempo é frequentemente mal interpretada pelos pais como falta de afeto. Ele não mudou o amor, ele mudou a alocação de sua energia mental e emocional, um recurso finito que ele agora precisa usar para sustentar a próxima geração. O quinto fator é muitos filhos adultos carregam consigo a sensação de nunca serem bons o suficiente sob o olhar parental, mesmo que os pais nunca tenham expressado isso de forma clara. Esse sentimento pode ter se originado de comparações implícitas, de elogios condicionais ou simplesmente da diferença de escala entre o sucesso dos pais e os primeiros passos do filho na vida adulta. Ao atingir a maturidade, ele tenta compensar essa insegurança de várias maneiras, tornando-se extremamente fechado sobre as próprias conquistas, para evitar o escrutínio e o potencial de crítica, ou adotando um comportamento de excessiva autoconfiança e até mesmo arrogância, como uma armadura. A mudança de comportamento dele pode ser uma defesa. Ele pode estar tentando criar uma distância emocional segura para que a sua opinião, positiva ou negativa, não tenha mais o poder desestabilizador que tinha na infância. Ele está basicamente tentando provar a si mesmo que é competente, e a sua intervenção, mesmo que bem intencionada, pode soar como uma ameaça a essa autonomia recém-adquirida. E o sexto fator, um dos mais profundos e frequentemente reprimidos, é para o filho adulto, ver o pai ou a mãe envelhecer, adoecer ou começar a demonstrar fragilidade é um choque existencial. Isso o força a confrontar a sua própria finitude e a inevitável inversão de papéis, onde ele pode ter que se tornar o cuidador. Este é um peso emocional imenso e, para muitos, assustador. Para lidar com esse medo e com o luto antecipatório, alguns filhos adultos inconscientemente criam uma distância emocional. Essa distância funciona como um mecanismo de defesa. Se ele não estiver tão próximo, a dor da perda futura será teoricamente menor. Ele pode parecer impaciente, distante ou até mesmo frio quando o assunto surge. Essa não é uma falta de amor, é uma resposta primitiva ao medo profundo de perder você e à dificuldade de aceitar a transição de protetor para protegido. Ele está tentando lidar com o próprio sofrimento antes mesmo que ele se concretize. Para ilustrar como esses fatores se entrelaçam, vamos considerar o caso de Marta, uma mãe de 55 anos, e seu filho João, de 32. Marta sempre foi o pilar da família, uma executiva de sucesso que valorizava estabilidade e planejamento. Ela esperava que João seguisse uma carreira tradicional. João, no entanto, abandonou um emprego estável em direito e se mudou para o interior para se dedicar à produção artesanal de cerveja e à vida mais simples. Marta sentia-se rejeitada e envergonhada, descrevendo João como completamente mudado, irresponsável e distante. Analisando a situação pelos 6 fatores, João estava vivendo o losing, rejeitando o projeto de vida que Marta havia inconscientemente traçado para ele.
Ele buscava a autonomia, pois cada vez que Marta ligava, ela dava dicas sobre o negócio, o que ele interpretava como falta de respeito pela sua capacidade de empreender. O distanciamento de João era uma forma de lidar com o A. Ele estava cansado da pressão por performance que sentiu a vida toda. A mudança de vida de João, que parecia uma loucura para Marta, era para ele a única maneira de se proteger do A, onde ele sempre sentiu que não conseguiria igualar o sucesso dela no mundo corporativo. O comportamento de João não era uma crítica à mãe, mas uma arquitetura de sua própria paz. A perspectiva transformadora que precisamos adotar aqui é entender que a mudança do seu filho adulto não é um ponto final, mas sim um convite para uma nova dança. A parentalidade não termina, mas ela se transforma radicalmente na parentalidade da consultoria, onde você oferece sabedoria e apoio, mas só quando solicitado e nunca como um decreto. É hora de liberar o seu filho da obrigação de ser quem você precisava que ele fosse e começar a se relacionar com a pessoa maravilhosa que ele se tornou. O amor que vocês compartilham precisa mudar de forma, de um amor de controle e orientação para um amor de aceitação e testemunho. Para trilhar esse caminho de reconstrução, precisamos de estratégias práticas e aplicáveis que você pode começar a usar hoje mesmo. A primeira estratégia é A. Quando seu filho compartilha algo que soa estranho ou errado para você, um novo parceiro, um novo trabalho, uma decisão financeira arriscada, sua resposta instintiva é julgar ou aconselhar. Mude isso. Em vez de dizer, você tem certeza de que isso vai dar certo? Pergunte. Isso parece uma mudança significativa. O que te motivou? O que você espera aprender com essa experiência? A curiosidade abre a porta, o julgamento a fecha. A segunda estratégia é B. Seu filho adulto não precisa que você resolva os problemas dele, ele precisa que você reconheça o peso da jornada dele. Se ele está estressado com o trabalho, não diga, na minha época a gente aguentava calado. Diga, eu vejo o quanto você está exausto, parece ser muito peso nas suas costas, você está lidando com isso de uma forma muito resiliente. A validação é um bálsamo, o conselho não solicitado é um fardo. A terceira estratégia é C. Pergunte ativamente, com que frequência é saudável para nós conversarmos? O que é um bom limite para você? Se ele não responder imediatamente a uma mensagem, resista ao impulso de enviar uma cascata de mensagens preocupadas. O silêncio dele não é uma arma contra você, é uma necessidade de espaço. Aprenda a respeitar esse ritmo, entendendo que o silêncio dele sobre a vida dele não significa silêncio sobre o amor por você. A quarta estratégia, e esta exige muita disciplina, é D. Se o seu senso de propósito e valor está totalmente ligado ao sucesso e à proximidade do seu filho, a mudança dele será sempre devastadora. Invista em seus próprios interesses, hobbies e relacionamentos. Quando você tem uma vida plena e rica, você se torna menos dependente da atenção do seu filho e se torna uma presença mais interessante e menos carente na vida dele. Ele não precisa salvar você da solidão. A quinta estratégia é A. Se houver a oportunidade. Se você reavaliou o A e percebeu uma falha do passado, não tenha medo de abordá-la. Diga, olhando para trás, eu percebo que te pressionei demais na escola e lamento muito que você tenha se sentido assim. Eu fiz o melhor que pude com as ferramentas que eu tinha, mas isso não anula a sua experiência. Pedir desculpas não diminui a sua autoridade, aumenta o seu caráter e abre espaço para a cura. A sexta e última estratégia é F. Seu filho é diferente de você? Ele fez escolhas que você jamais faria? Veja isso como a prova máxima de que você o criou para ser um indivíduo pensante e independente. O sucesso da parentalidade não é criar uma cópia, é criar um ser único, capaz de navegar no mundo com a própria bússola. A mudança dele é o seu troféu. A jornada de reconexão com seu filho adulto não é sobre fazê-lo voltar a ser quem ele era, mas sim sobre aprender a amar quem ele se tornou. Essa é a forma mais pura e madura de amor. Entender os 6 fatores emocionais nos liberta da culpa e da vitimização e nos coloca no papel de arquitetos de uma nova e mais profunda relação. Não espere que ele mude para que você o aceite. Comece hoje mesmo a aceitar a nova forma dele, para que ele possa se sentir seguro o suficiente para se aproximar. A mudança dele não é um adeus, é um convite para um novo olá, mais respeitoso, mais maduro e, por fim, mais verdadeiro. O amor de vocês merece essa evolução. Avance com coragem.